Olá pessoal, muito bem-vindos aqui. Para você que está chegando agora e está conhecendo agora esse Dicas do Bom, tem muito mais além do que a gente vai falar aqui hoje. Mas hoje eu vou falar sobre tomada de decisão de como restaurar um único incisivo central. É sempre uma incógnita essa tomada de decisão. Esse vídeo de hoje vai falar algo sobre isso. Então, se você está a fim de saber sobre esse assunto, espera um pouquinho que agora vai rodar a vinheta. Olá pessoal, então eu sou o Dr. Sandro Bom, para quem não me conhece, e vamos aqui para o assunto de hoje, do Dicas do Bom, que é sobre como restaurar um incisivo central. É sempre um desafio muito grande você restaurar apenas o incisivo central. E há uma grande decisão entre faço coroa total ou faço um laminado cerâmico. Como tomar essa decisão? Essa decisão ela é sempre muito importante ser tomada com perfeito diagnóstico adequado, que vai depender de você fazer uma boa fotografia, de você conversar com o seu laboratório e de você analisar todo um conjunto de estética e que a gente sempre fala em vários outros vídeos, que também você tem a oportunidade de poder assistir aqui no nosso canal, o Icodonto. Então vamos lá, nesse caso especificamente, caso clínico, qual era a situação específica? Um paciente do sexo masculino, sorriso baixo, que não mostrava todo o incisivo central, mas que ele tinha um dente 21 completamente alterado. Então a gente partiu do diagnóstico, a gente partiu que o incisivo 21 estava com comprometimento estético e também, já que a gente iria restabelecer a estética do 21, por que não fazer um clareamento e melhorar de uma maneira geral o sorriso do paciente, apesar dele não querer dentes muito claros. Então, para ele foi proposto fazer um simples clareamento dental, que é um tratamento muito conservador se comparado a situações onde a gente vai fazer restauração de vários dentes, ok? Então foi proposto para ele um clareamento caseiro mesmo e chegamos a esse resultado de clareamento. Vejam que a gente melhorou a condição do 11, 12 e todos os outros dentes, à exceção do dente 21, que é o nosso X da questão. É um dente que tinha canal tratado e com restauração deficiente e alteração de cor severa. Severa o quanto? Severa o quanto vai ser suficiente para a gente discutir com o nosso laboratório a melhor maneira da gente restaurar. Qual a espessura de material e qual tipo de material? Vou falar aqui diretamente com você. A gente, dentista, tem condições de fazer um bom preparo, de fazer uma boa moldagem, isso é essencial. Mas o laboratório tem limitações e a gente não pode ser o fator limitador para o laboratório. Então, para tomada de decisão de restaurar apenas um único central, eu sugiro que você converse com o seu laboratório, que você fotografe bem o caso, que você discuta isso antes de propor para o laboratório um tipo de restauração, como por exemplo um laminado cerâmico. E aí de repente o laboratório fala, poxa doutor, mas com o laminado cerâmico eu não consigo mascarar esse substrato, eu não consigo resolver o problema estético desse paciente. Então o ideal é conversar antes, chegar a um denominador comum antes de efetuar o procedimento clínico em si. Então para esse caso aqui, uma vez mostradas essas fotografias para o laboratório, a gente pensou em, após o clareamento, fazer coroa total. Então vamos ver como que ficou o clareamento aqui, né, antes e depois. Vejam que a gente conseguiu melhorar a condição de clareamento do dente 11 e o dente 21 não alterou em nada com o clareamento. É um caso
que mesmo tentando clareamento interno também não vai surtir efeito nenhum. É um caso que realmente a gente precisa restabelecer estética com restauração. Outro detalhe muito importante, a gente vê que o dente 11 ele é um pouquinho mais comprido do que o dente 21, apesar de ter sido oferecido para esse paciente fazer uma gengivoplastia ou uma gengivectomia, né? A gente corrigir o contorno da margem gengival, isso incomodava a mim como dentista. Eu estou vendo essa diferença. Mas como diagnóstico, eu já mostrei lá no início do caso que é o paciente que tem um sorriso muito baixo. Isso não incomodava nada ele. E aí ele pegou e falou, não, eu não quero fazer cirurgia, isso não me incomoda. O que me incomoda é o que aparece de dente escuro. Então, ok. Mas é importante a gente, como dentista, observar isso antes e não partir para uma restauração e depois de finalizado o caso, voltar atrás e falar, poxa, podia ter feito aqui uma correção do contorno gengival. Volto a dizer, para esse paciente não era essencial para restabelecer a estética essa simetria do contorno gengival. Se é um paciente que tem um sorriso muito alto, você tem que deixar isso muito bem claro para ele, que esse pequeno detalhe, essa pequena margenzinha de gengiva que a gente está vendo aqui de diferença, isso vai ser crucial para que a gente tenha um trabalho perfeito ou um trabalho com essa pequena diferença que compromete no conjunto do sorriso, não no caso dele, volto a dizer. Então, mesmo assim foi oferecido para ele, mas é algo que somente ele vai ver se ele pegar o lábio e levantar. Como não era queixa dele, apesar de ter sido oferecido, ele falou, não quero resolver com cirurgia, eu quero resolver só a questão estética, da estética branca, digamos assim, né? Então vamos em frente. Depois de discutido com o laboratório, devido ao grau de escurecimento desse dente, foi chegado à conclusão que o ideal para esse caso seria a gente fazer uma coroa total. Para quê? Para que o laboratório tivesse espessura suficiente de material para mascarar o substrato. Além disso, ele optou, no caso o laboratório optou por fazer um mascaramento desse substrato com um casquete de zircônia. Por quê? IMAX, por exemplo, que é um outro tipo de material cerâmico que tem uma translucidez maior, ele também teria dificuldade em mascarar esse substrato. Esse caso já é um pouquinho mais antigo, talvez hoje com a pastilha do sistema IMAX, que é da Ivoclar, uma pastilha mais opaca, talvez o laboratório tivesse essa opção hoje, que não tinha aqui a essa época. Mas, então vamos dar uma sequência aqui. Então tá lá o substrato após preparado, vejam que é um substrato bastante escurecido. Esse é o grande desafio para o laboratório. E aí sim, procedimento passo a passo, a gente vai para a moldagem do caso com um duplo fio, e aí não é motivo do nosso vídeo aqui, mas se você gostaria de entender um pouquinho mais sobre os detalhes de uma boa moldagem, vou pedir o pessoal da técnica para colocar um card aqui, porque também já existe vídeo no nosso canal falando sobre moldagem com fios de afastamento gengival. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, só clicar no card aqui e ter a oportunidade de ver passo a passo desse procedimento que também já está no canal. Então, vamos voltar aqui para o nosso caso em si. Então tá lá, colocação do primeiro fio, aqui o segundo fio promovendo o afastamento gengival adequado para que depois seja removido esse fio e efetuado o procedimento de moldagem, que aqui a gente está utilizando uma silicona de adição. E o mais importante de tudo é a gente observar que fez completamente a moldagem, copiando perfeitamente o nosso preparo, que vai ser destacado aqui com essa linha branca, mostrando que a gente copiou todo o detalhe do término, assim como todo o formato do preparo de uma coroa total. Então, como eu disse anteriormente, já tinha decidido com o laboratório que a gente ia fazer uma coroa total utilizando um casquete de
zircônia para mascarar esse substrato. Então tá lá o substrato. Agora, uma prova do casquete, que também é uma outra dificuldade para o laboratório, porque o casquete de zircônia é muito branco, mas aqui no caso ele vai caracterizar essa zircônia para igualar substrato, para aí sim depois ele aplicar uma cerâmica de cobertura e ter o resultado final. Nesse momento é quando a fotografia faz toda a diferença para a gente comunicar cor. Opa, não sabe comunicar cor direito com o laboratório? Mais uma vez eu vou pedir o pessoal da técnica para colocar um card aqui, porque também existe vídeo no nosso Dicas do Bom falando de como comunicar cor perfeitamente com o laboratório. Vamos dando trabalho aí pro pessoal da técnica, mas facilita a sua vida. Clicou aqui, ó, aqui ou aqui, sei lá onde é que ele vai colocar. Clicou aqui, ele vai abrir o outro vídeo direto e te jogar lá para poder assistir esse outro vídeo. Vamos voltar para cá. Voltando aqui, então, fotografia é essencial para quem trabalha nessa área estética, é nossa ferramenta de trabalho, não tem jeito. A gente tem que ter equipamento profissional e saber fotografar. Então, vou falar aqui, ó, para você que quer trabalhar com excelência estética e não ainda entrou no mundo da fotografia, vou contar um segredinho para você. É fácil, não é nada de impossível você aprender a fotografar e fotografar bem. É lógico que existe investimento de tempo e dinheiro. A gente precisa de equipamento adequado para isso. Mas uma vez feito isso, tenho certeza que o seu olhar, a sua visão de cada caso, ela vai mudar por completo. Fica essa dica importante aqui. Então, colocando em prática aqui, como a gente escolher a cor, comunicar essa cor para o laboratório. Então aqui escala de cores, fazendo as fotografias, que vai comunicar não só cor, mas também dar características de superfície do dente natural do paciente, para que o laboratório consiga reproduzir isso também. E vocês vão poder perceber que ao final do caso o laboratório copiou não só cor, mas como também formato e textura de superfície, e que você que está nos acompanhando aqui vai chegar ao final e vai poder dizer depois nos comentários se eu estou mentindo ou não. Vamos lá? Então tá aqui mais uma vez um trabalho feito com o laboratório MW, tá aqui o Pérez e o Márcio, tudo novinho ainda, agora já tá tudo bem mais careca. Brincadeiras à parte, pô, são parceiros de longa data de trabalho, e para fazer um único central não é qualquer laboratório que vai fazer. É lógico que existem outros laboratórios que trabalham com excelência. Por que eu sempre mostro aqui? Porque é o laboratório que eu trabalho, é o laboratório que eu me comunico, mas existem no Brasil vários excelentes técnicos em prótese dentária, principalmente militando na área estética, em que o brasileiro em si, né, está em busca de uma estética cada vez mais refinada. Então nós temos não só dentistas muito bem qualificados, assim como também técnicos de laboratórios que conseguem te dar um retorno desejado pelo paciente. Então essa comunicação depende de um conjunto, de um bate-bola entre você, dentista, e o teu técnico de laboratório. Então tá lá o caso, percebam a anatomia palatina feita para o caso, olha só, copiando a natureza. Vejam a incisal, né, do caso aqui, como eles puderam reproduzir ao máximo a natureza, a guia anterior desse paciente, uma vez que ele está copiando o dente natural do paciente que está ao lado. Logicamente que em função, e vai ter alguma alteraçãozinha de anatomia, mas o quanto isso é fundamental para que o laboratório consiga chegar ao resultado estético e funcional. Então a gente vai aqui para o processo de cimentação. Cimentação o quê? Cimentação convencional. Por que cimentação convencional? A gente também já fala em outros vídeos aí. Existem cerâmicas condicionáveis e cerâmicas não condicionáveis. Vou contar um segredinho para você. Zircônia nem é cerâmica. Zircônia é um óxido de zircônio, é um óxido metálico.
Então, toda vez que você pensar em zircônia, pense em como o substrato fosse um metal. Então, a cimentação convencional. Você cimentar convencionalmente como? Pode ser com fosfato de zinco, pode ser com cimento de ionômero de vidro, pode ser inclusive com cimento resinoso. Mas você não vai ter união química entre substrato e infraestrutura de zircônia, a não ser que você tente fazer um processo de jateamento, impregnação de sílica e tal. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, por quê? Porque o nosso preparo, ele vai nos dar, esse caso específico, vai nos dar retenção mecânica suficiente para que uma cimentação convencional seja durável. Então, percebemos aqui, ó, que o que eu já falei antes, o dente 21, ele tem um comprimento um pouquinho menor que o dente 11, isso já tinha sido, inclusive, discutido com o paciente, mas que a anatomia do dente 21, que vocês podem ver uma coroa sob zircônia, muito semelhante ao dente 11, que é o dente natural do paciente. Então a gente vai... Olha, percebam essa fotografia de perfil, o quanto que o laboratório conseguiu reproduzir a anatomia, a característica, a textura de superfície desse caso. O que ele não consegue simplesmente com um modelo de gesso. Então a fotografia ela é fundamental. Só para quem é menos familiarizado, esse dente 11 é o dente natural do paciente e o dente 21 é a coroa que o laboratório reproduziu. Percebam como que a anatomia de superfície, as características, digamos, a microtextura, macrotextura, macroanatomia, tudo isso no conjunto é o que vai dar o resultado final estético para o paciente. Então a fotografia de como o paciente chegou e a fotografia da coroa cimentada. Essa fotografia vocês só estão vendo por quê? Porque o paciente está com um afastador de lábio. Na verdade, a estética, o sorriso social do paciente e o que ele gostaria de resolver vai ser resolvido na próxima fotografia, que é o sorriso social do paciente. Então, assim que ele chegou e assim que ele ficou. Então, ele ficou super satisfeito com essa estética, mesmo nós aqui, não conta para ninguém, né? Nós aqui sabendo que o dente 21 dele é um pouquinho menor, porque o contorno gengival dele era um pouquinho mais baixo. Ninguém vai saber se ele não levantar o lábio e não mostrar para ninguém. Mas isso, mais uma vez, foi discutido com ele antes da confecção da coroa. Esse é o sorriso social do paciente, ele ficou super feliz, mantendo aí a oclusão que ele já tinha de uma maneira mais conservadora possível, resolvendo uma estética. E é isso que a gente sempre procura resolver, atender a queixa principal do paciente, logicamente que colocando os nossos conhecimentos em prática. Então, mais uma vez, um caso super difícil de resolver, um único central é sempre um desafio, e principalmente para quem milita na área estética, mesmo que tenha muitos anos de prática clínica. Ok? Esse é o recado que eu tinha para vocês aqui nesse vídeo. Mais uma vez agradecendo por estarem aqui até o final. Não deixe de comentar. Tem alguma dica? Faria algo diferente nesse caso aqui? Deixe aí nos seus comentários. Ok? Um abraço para vocês. Espero vocês no próximo Dicas do Bom. Um abraço. Tchau, tchau.